já não venham para dentro da igreja, já vamos direto lá para a nossa área, onde a gente vai receber as crianças lá na sala. Lá elas vão pegar o material, vão passar numa sala, vão pegar o material. Com isso, elas já têm tudo esquematizado e tudo preparado para a aula dela. Isso já está preparado com antecedência. Ela já tem estudado com antecedência, como todos nós já sabemos que os estudos saem uma semana antes. Raramente a gente envia o estudo na quarta-feira ou na quinta-feira. Raramente. Essa equipe que a missionária Beatriz falou ontem, que faz parte da diretoria, que a gente se esforça para entregar as missões o mais rápido possível, é justamente para isso, sabe por quê? Porque a criança, ela não é como adulto. Eu posso ouvi-la falar por educação, mas a criança, se você estiver despreparado, a criança ela não vai escutar. Ela vai bagunçar, ela vai mexer com o coleguinha, ela vai puxar o coleguinha, ela não vai ter consideração, porque o que você está falando não é atrativo para ela. Então ela não está nem aí se você não estiver preparado. Mas se você, aquela professora, que durante a semana você recebeu a lição, você se preparou, você estudou, você orou pela sua turma e você tem colocado diante de Deus a sua turma, as crianças, e tem pedido ao Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos capacita, que apesar de nós termos aprendido até o presente momento, é necessário essa busca, porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos uma autoajuda. O que nos capacita para levar a mensagem às crianças é o Espírito Santo de Deus. E quando eu recebo aquele estudo de algum modo ele tem que falar comigo. Porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela primeiro tem que falar comigo. Quando eu ouço a história de Zaqueu, e aí eu penso, nossa, quantas vezes o que eu tenho feito que tem desagradado a Deus, é momento de eu mudar de atitude, é momento de eu me arrepender de verdade e mudar de atitude. Então a primeira lição tem que falar comigo e depois ela vai ser mais acessível ao coração das crianças, porque ela falou até com você. E a palavra de Deus fala conosco. Não importa se é uma história para uma criança, se ela foi feita apropriada para uma criança, ou, por exemplo, a história de Zaqueu nós contamos para todo mundo. Então a gente quer contar uma história evangelística, é muito usado pelas pregações evangelísticas a história de Zaqueu, para falar sobre o arrependimento, o amor de Deus, que Deus não olha para a situação nossa como pecador, mas Ele nos ama como nós somos. E Ele está disposto a nos alcançar, a nos perdoar. Então, o que acontece? Se eu estiver, vocês viram em algum momento a professora com a lição na mão? Ela não parou para ler, né? Nenhuma hora ela parou para dar uma olhadinha aqui no livro dela, ou na lição dela, ou no celular, da onde a lição dela está. Então, é necessário que haja esse preparamento durante a semana. Você tem que estar ciente do que você vai falar. Você tem que estar preparado de todos os passos que vai acontecer durante a sua aula. Porque criança é imprevisível. Ela vai lhe perguntar até coisa que não tem nada a ver com a lição. Ela vai querer colocar algo que não tem nada a ver com a lição. E você tem que estar preparada para saber que momento aquela história deve ser levada para uma outra fase, para um outro momento. E não deixar nada desapercebido quando nós estamos tratando com crianças. E a questão do tempo, eu vou falar para vocês em relação à questão do tempo de quanto? Digamos que a história da missionária não fala conta hoje seria para que turma? Seria para uma turma de primários. Por quê? Porque eles têm um foco de atenção maior. Segundo os estudiosos, as crianças de 2 anos, o foco de atenção dela. Então, o que eu tenho de principal para alcançar o coração, levar a mensagem do Evangelho e tocar e alcançá-las, eu só vou ter entre 4 a 10 minutos. Então, a minha história, o momento da história mesmo, ali o clímax de tudo tem que eu tenho que levar entre 4 a 10 minutos para me contar a minha história para a criança de até 2 anos de idade. A criança que tem 3 anos, eu tenho entre 6 minutos a 15 minutos para alcançar o coração daquelas crianças. Então eu não posso falar
Aí você vai aprender. Diga, Thiago. Tipo esse tempo que você está dando para contar a história e também acho que já para fazer aquele resumão, fazer perguntas. Esse momentozinho aí, né, do período de 2 anos, você vai ter esse tempinho aí de 4 a 10 para os menores para contar a história e também revisar. Eu acho que dá bastante tempo. E para esses maiores também, da mesma forma, né, de 6 a 15. Contar e revisar tudo. Contar e revisar tudo. A criança de 4 anos, o foco de atenção dela é de 8 a 20 minutos. A criança que tem 4, você consegue prender a atenção dela de 8 a 20 minutos. Então, o que você tiver de importante para contar sobre a história, você vai ter que usar esses minutos. E quando eu falo desses minutos, de 5 a 10, é de 10 a 25 minutos. Mas você não pode se estender, que nem adulto aguenta uma pessoa falando por mais de 30. Passou de 25 minutos, se não for aquele extra palestrante que chame a sua atenção, que prenda a sua atenção, aí você já não quer mais ouvir falar, você já perde o foco de atenção, você já fica agoniado. Então nós temos que aprender a focar, porque quem é professor de berçário aqui? Fica em pé, só os professores de berçário.